Olá, seja bem-vindo. O vídeo que você verá agora contará a história por detrás da criação da ONG Terapia do Riso. Essa ONG que nasce hoje, dia 15 de abril de 2019, 13 anos após o falecimento do Igor Gabriel Nicoletti. E você deve estar se perguntando, quem é o Igor? O Igor foi um garoto muito especial que faleceu de câncer aos 13 anos de idade e que tinha o sonho de ser astronauta, mas que deixou um legado aqui na Terra muito mais importante do que ele teria deixado lá na Lua. O Igor pode ter sido seu vizinho, pode ter sido seu primo, pode ter sido um amigo seu ou até mesmo seu filho. O Igor somos eu e você quando criança. Todo mundo aqui conhece um Igor na vida e todo mundo aqui é um pouco do Igor. Quem contará essa história para nós hoje são 3 mulheres que estão intimamente conectadas a ele e que juntas fazem de tudo para manter a história do Igor viva. As mulheres que contarão essa história são a Cláudia, mãe do Igor, a Cristiane, tia do Igor, e a Juliana, que é prima do Igor e também a pessoa que fundou o grupo Terapia do Riso. Esse grupo que hoje passa a se chamar Terapia do Riso, Associação de Incentivo ao Voluntariado Igor Gabriel Nicoletti. A principal função do grupo é levar amor a diversas instituições, desde asilos, orfanatos, hospitais e até mesmo o Hospital do Câncer da cidade de Barretos. E a ideia é levar amor numa tentativa de amenizar as dores através de uma coisa muito simples que todo mundo tem e pode fazer, que é o riso. Antes de te apresentar as entrevistas, eu trago uma frase para vocês que eu peguei lá na página do grupo Terapia do Riso e que eu acredito que tem todo sentido para o dia de hoje. A frase diz o seguinte: para entender o outro, é necessário se colocar no lugar dele. Não é só imaginar, mas sentir. Sentir o medo que ele sente, a insegurança, o incômodo e a dor. Saulo Xavier. O Igor era uma criança muito diferente, assim, desde os 4 anos a gente já percebia algo assim muito diferente, né? Ele era uma personalidade muito forte, né? Ele sabia o que ele queria, ele tinha planos, ele fazia planos para o futuro. E sempre assim, querendo viver intensamente como se fosse o último dia dele. Sempre foi assim, desde pequenininho, desde os 4 anos que ele começou a entender mais as coisas, a perguntar, a entender as respostas, né, das coisas. Então, desde os 4 anos ele já mostrava essa personalidade, mostrava o que ele queria. Então ele tinha uma personalidade forte. Tinha. E era incisivo ali, porque ele queria, ele fazia. Ele fazia. Ele fala assim, nós somos cada um de um jeito, né? E então ele era único, assim, até hoje eu não consegui... Um ser iluminado. Encontrar ninguém assim que lembrasse o Igor. O Igor, ele era uma criança madura para a idade dele, né? E eu acho que isso provém da doença, né? Ele criou esse amadurecimento já desde os 9 anos, quando nós tivemos a notícia do diagnóstico dele. Eu acho que desde sempre ele entendeu o que era. Mas ele era uma criança extremamente carinhosa, dedicada aos outros, um menino muito preocupado com o mundo, né? Então ele se preocupava com as crianças que estavam doentes, ele se preocupava com as tragédias que estavam acontecendo na ocasião. E a gente tinha um olhar para ele que acabava espantando a gente um pouco do jeito dele de ser. Porque ele era uma criança diferenciada de fato, não era uma criança
com os hábitos de uma criança de 9 anos. Ele era um menino extremamente organizado, responsável com as tarefas que era delegada a ele, né? Então a gente tinha um pequeno adulto dentro de casa e muito carinhoso, extremamente carinhoso e cuidadoso, aquela criança que acolhe qualquer um que se aproxima dele. Ele dava algum indício do que ele gostaria de ser quando crescesse? Astronauta. Astronauta? Jura que ele queria ser astronauta? Astronauta. Nossa, que legal. Ele estava lendo um livro quando ele faleceu, um pouquinho antes, porque quando ele faleceu, uns meses antes, ele já não conseguiu mais, né? Tá. Mas até ele ainda, quando estava bem, ele estava lendo um livro de astronomia. Nossa, que interessante. E quantos anos ele tinha quando ele começou a ficar doente? O Igor, ele tinha 9 anos. 9 anos. E tem uma história assim atrás disso, né? O que seria? Quando o Igor nasceu, eu ouvi uma voz, não sei assim, eu ouvi, eu estava no hospital ainda, no dia que o Igor nasceu. E eu ouvi falou, o Igor vai embora com 9 anos. Ah, tá. E eu vivi meio que 9 anos esperando. Aquela angústia, às vezes, aquela coisa de achar que não, é bobeira, né? E aí ele fez 9 anos em janeiro e em março começou a mostrar o problema, né? Em abril ele começou já o tratamento. Nossa, rápido. É rápido. E aí foram 3 dias só que, assim, que deu a dor veio do nada, né? Que dor que ele teve? Ele teve uma dor no meio da perna, no meio da coxa. E ele brincando, tinha ido na escolinha de futebol naquele dia, ele fazia futebol. Brincando na rua. Ele entrou, mãe, tá doendo a minha perna, eu vou tomar banho, eu passo um remédio, né, e coloco uma faixa. Mãe, né, caiu, bateu, foi o que eu fiz, ele tomou banho, eu coloquei a faixa, e aí ele ainda brincou, a faixa caiu, ele falou, só meu pai que sabe pôr faixa, você não sabe. E aí a dor começou a ficar mais intensa. Naquela noite, ele passou a noite com dor, e às 6 horas da manhã nós já estávamos dentro do hospital, ele já estava passando por consulta, 7h30 já estava fazendo exames. Tudo no mesmo dia? Tudo no mesmo assim, das 8h30 da terça-feira para quarta. Tecnicamente era alguma coisa na perna por ter jogado bola. A ideia era essa. A minha ideia seria essa, né? A princípio era essa. Aí o médico olhou, colocou a mão, ele falou, já senti, mas isso aqui é uma tumoração. E eu não caiu a minha ficha. Quando nós descobrimos o diagnóstico, eu e minha irmã, nós temos até hoje, sempre teve uma relação muito estreitada, né? Muito próxima. E saber que um filho seu está com uma doença e que o diagnóstico é gravíssimo e que muito possivelmente é uma doença fatal, né? É desesperador. Então eu vivenciei toda essa dor como tia, como madrinha, mas sobretudo como mãe mesmo, porque eu sentia essa responsabilidade, né? Porque a nossa relação era assim, nós tínhamos um acordo entre a gente de que sempre que fôssemos sair, sempre que fôssemos fazer alguma coisa importante para a nossa família, sempre isso foi discutido entre nós, os adultos, as crianças, porque a nossa família é uma família muito pequenininha, né? São poucas pessoas que integram o nosso núcleo familiar. Por consequência disso, a nossa união também era uma coisa absurda, assim. Foi muito triste e impactante vivenciar isso a princípio,
E depois, o que veio depois disso, apesar de nos deixar tristes, também veio como uma lição de vida, porque nós ficávamos nos dando força o tempo inteiro, um ao outro, e nós nos cuidávamos o tempo inteiro. Então, quando a minha irmã se abatia, eu estava lá. Quando eu me abatia, minha irmã estava lá. Quando nós sentíamos o Igor ou as nossas outras crianças inseguros ou ansiosos, nós estávamos lá. Para você ter uma ideia, todas as internações do Igor, nós fizemos isso em conjunto, né? A gente se dividia, estávamos lá o tempo inteiro com ele. Então, a solidão entre nós nunca existiu. Eu acho que foi crucial para a gente conseguir passar por isso tudo. Eu não lembro de ter tido distinção entre a gente, né, durante o período da doença do Igor. Então, se faziam arte, todos levavam bronca. Você era mais velha? Eu sou 3 anos mais velha que o Igor. Certo. E o Thiago, que é o irmão dele, é 3 anos mais velho que eu. Tá. Então, nós temos pouca diferença um com o outro. E eu não me lembro do Igor ser tratado com diferença da gente, dele ser tratado como uma criança que estava doente. Ele era tratado como uma criança naturalmente, assim. Então, saudável. Eu vejo que a infância dele foi muito preservada. O Igor levou bronca com a gente, brincou com a gente, soltou pipa com a gente. Eu lembro que ele tinha muitas feridinhas na perna de alergia. E aí, em uma ocasião, na casa da minha bisavó, ele começou a coçar e começou a sangrar. E eu achei que um creme de cenoura que a minha bisavó tinha, que já estava até vencido, que podia possivelmente melhorar o que ele tinha. Um creme de cenoura. E aí eu passei nas pernas dele, ele ficou com a perna laranja. E aí quando a minha tia chegou, né, pra buscar ele, ele falou assim: mãe, a Ju passou um negócio nas minhas pernas que sarou o que eu tinha. Então eu via que ele tinha uma confiança, por eu ser mais velho que ele. E a nossa relação era igual, era de igual para igual. Não tinha aquela diferença por ele estar doente ou por ele estar em tratamento. Éramos todos crianças e fomos crianças durante a doença dele. Quando nós tivemos um resultado em mãos, o médico falou com ele e falou do tratamento que ia ser feito, né? Como falou para ele que ele não jogaria mais bola porque ele era apaixonado pelo futebol. E aí ele ficou 1 hora chorando, sozinho, sentou lá fora no hospital e chorou bastante. Nós deixamos ele quietinho. E aí ele simplesmente, quando ele parou de chorar, ele falou: mãe, eu não vou poder jogar futebol, mas eu jogo videogame no meu PlayStation, ele falou. E foi exatamente assim. Ele começou o tratamento, né? E começou com os joguinhos, e ele foi aceitando o tratamento e nós nunca escondemos nada dele. No começo, no início do tratamento, ele fez no São Judas, porque a doutora Érica perguntou se queria, porque assim, quando nós fomos lá para o Pio 12, era o Hospital do Câncer. É mais chocante. E quando a doutora Érica falou assim para ele: tem o Pio 12, tem um quarto lá, eu lembro assim como se fosse agora, tem um quarto bem grande lá, o quarto 29. Você quer ficar naquele quarto? Tem geladeira, ainda brincou com ele. Lá tem a sorveteria na esquina, tem... E ele: eu quero. E ele começou o tratamento com 9, ele tinha feito 9 em janeiro. Ele ficou internado lá muito tempo? Todas as químios, ele ficava 1 semana internado. 1 semana. Aí voltava para casa, ficava 1 semana em casa e depois 1 semana internado novamente, com baixa resistência. Aí ele se recuperava, ficava mais uns dias em casa. Escola não podia fazer, então? Não, nesse período não fez, nós fizemos tudo em casa. Entendi.
eu tive um mix de sentimento, né? Porque a família da minha irmã era composta pelo Igor, que era o caçula, pelo Thiago, que era o filho mais velho e um adolescente, pelo meu cunhado, pai do Igor, né? E pela minha irmã. Então, eu tive um mix de sentimento. Eu não sabia quem eu socorria primeiro. Se era o Igor, pela fatalidade daquela notícia, se era minha irmã, porque eu me colocava no lugar dela como mãe, e perder um filho para uma mãe é inconcebível, é um sentimento que a gente não admite, é por instinto, você não quer perder a cria, nunca. E eu me colocava no lugar dela o tempo inteiro, dizendo, não posso permitir que ela passe por isso. Eu tinha muita preocupação com meu cunhado no papel dele de pai, né, e por todas as responsabilidades que ele tinha, porque ele tinha que passar por aquilo, mas ele também tinha que trabalhar, e pelo irmão mais velho, que era um adolescente, sem entender o que estava acontecendo naquele momento e se sentindo abandonado, porque também tem essa questão de que todos os olhares se voltaram para o Igor e ele ficou também muito sozinho, sofreu muito com isso. E aí então eu comecei uma batalha interna de ter que socorrer todos ao mesmo tempo, né, em todos os sentidos. E sobretudo me manter equilibrada, me manter forte e me manter de pé, né, para que eu pudesse dar a mão para todos. Mas eu acho que é uma coisa sobrenatural, assim, o que acontece a gente não consegue explicar. Porque nesse momento você fica fortalecida de uma força que você não conhece no dia a dia. Então eu sabia como agir, como atuar, pontualmente em cada momento. Então os momentos que cada um me solicitava, eu estava ali. E eu me mantive muito forte durante todo esse processo. O depois é uma outra história, mas no processo deu certo. Mudou a minha maneira de olhar para as pessoas, mesmo até em hospital, porque eu ia no hospital, eu via criança, que eu tive pessoas na minha família que eu acompanhei também no hospital, e eu olhava e falava, nossa, coitada daquela mãe, né? Mas eu nunca me coloquei no lugar daquela mãe. Então, hoje eu posso me colocar no lugar de uma mãe que passa pelo mesmo que eu passei, né? Então, eu aprendi bastante com isso. Eu aprendi que pra gente poder falar para outra pessoa, eu te entendo, eu sei o que você está sentindo, é muito diferente de você sentir de verdade, de você passar, né, de você viver a experiência. E me fez crescer como ser humano, né, até como amiga, como filha, como esposa, como irmã, porque até então às vezes a gente deixa passar tanta coisa assim que a gente sabe que é importante, mas a gente deixa, depois eu faço, depois eu falo. Então uma coisa que você não fala, né, que hoje eu tinha uma dificuldade em falar assim, eu te amo, eu tinha muita dificuldade. E o Igor, antes dele ir embora, né, de fazer a passagem, ele chamou e perguntou, quem está aqui na minha casa? Quantas pessoas estão aqui? Aí nós falamos, tem 11 pessoas, tem essa pessoa, falamos o nome de todo mundo. Ele tinha 13. E ele, para cada uma delas, para cada uma das pessoas que estavam ali, ele falou uma coisa. Ele falou para a pessoa que tinha que pedir perdão para ele, que a gente acha que tinha que pedir, ele falou, eu te perdoo. Ele, sabe? Ele falou, eu te perdoo. Aí ele falou, mãe, tia Cris, eu amo vocês duas igualzinho. Porque assim, eu e a minha irmã é madrinha dele. E assim, ele tinha um amor nela que era duas mães, né? Que ele tinha, eram duas mães. Então,
hoje eu consigo olhar para uma pessoa e falar, hoje eu amo você. E eu não tinha, não conseguia. Ele me ensinou, porque a Edna ficou 25 dias acompanhando na fase terminal deles, 25 dias, a Edna da fundação, e ele olhava para ela, ele falava assim, Edna, por que eu te amo tanto se eu te conhecia há tão pouco tempo? Então ele me ensinou que não é o tempo, né, que é a gente... É a conexão. Né? Eu aprendi isso, que eu acho que é uma coisa maravilhosa, e muitas outras, né, coisas do dia a dia. Eu lembro de ter sentido muita saudade do Igor, porque ele era o centro da família. Se ele falava sempre de universo, ele era o nosso sol. Até tem uma música, na época que começou a ter internet em casa, o Ira lançou um acústico e tinha uma música que chama Girassol, e ele falava que era a minha música, mas na verdade é a música dele, porque ele era o girassol da nossa família. Aliás, nós éramos o girassol e ele o sol. A gente sempre estava voltado, porque ele trazia muita vida para as nossas vidas, muito aprendizado. Então, quando ele faleceu, eu senti falta disso, mas o Igor continuou muito vivo na nossa vida, né? Não tem um dia que o nome dele não é falado, não tem um encontro da família em que ele não esteja presente de alguma forma. E talvez a gente fique eterno através das ações que a gente deixa, das lições, do nosso legado. Eu acho que ninguém morre no dia da morte. As pessoas morrem quando a última pessoa sobre a face da terra fala pela última vez o nome dessa pessoa. Analisando de forma ampla, o que pode confortar uma pessoa numa situação como essa? O acolhimento das pessoas. E existe uma confusão nesse acolher. As pessoas acham muitas vezes que acolher significa ir lá, ser solidário, falar, dizer que entende, que está ali para o que precisar. E muitas vezes nesse processo a gente só precisa de um ombro, de um abraço, de um ouvido, nem sempre de palavras. Essa é a confusão que existe. Então o fato do outro estar ali para você naquele momento em silêncio, inclusive, ajuda muito mais que palavras malditas, assim, sem entendimento, porque é diferente a pessoa estar dentro desse processo e saber o que está acontecendo e se falarem da dor no núcleo familiar, eu estou dizendo, e pessoas que vêm de fora dizem, olha, vai passar, vai ficar tudo bem, calma, Deus vai te confortar, Deus vai te dar força. Quem está passando espera que isso aconteça, mas ouvir isso a todo momento de uma forma tão mecânica, tão superficial, mexe com quem está passando. Então muitas vezes o acolhimento de estar ali em silêncio, de dar um abraço, é muito mais significativo que 1000 palavras. Você lembra nessa fase em que vocês estavam ali, se existia algum projeto parecido com esse que nós estamos falando hoje? Alguém que vinha visitar e brincar com as crianças? Tinha. Era com menos frequência, né? Porque assim, eram grupos que eles iam. Eu, por exemplo, via eles agora. Daqui 3 meses íamos ver novamente, mas tinha outros. Porque tinha outros grupos, palhaços e tinha um projeto também que era um projeto de São Paulo, são judeus, né? Que eles é um outro tipo de trabalho que eles fazem, né? Eles proporcionam passeios para o paciente e para a família, assim, para o pai, para a mãe e para mais um irmão. Então era um trabalho bem legal também, que eu acho que foi importantíssimo, né, para o Igor e para as outras crianças. É uma das perguntas que eu tenho aqui. Você acha que essa distração que acontecia no hospital, ela ajudava as coisas ficarem mais leves?
principalmente nós, pais. Ah, tá. Acompanhantes, né? Pais, irmãos, principalmente, porque assim, a criança, eu acho que a criança, qualquer coisa assim, consegue distrair qualquer coisa assim, né? É mais fácil distrair a criança. E nós, os pais que estão acompanhando ali, né? Que sabemos mais sobre o problema, então, pra gente é um presente. De forma geral, o que você acha que a terapia do riso pode melhorar na vida das pessoas que passam por problemas parecidos? Ó, a terapia do riso, ela já tem uma característica que traz no próprio nome, que é o riso. O riso cura efetivamente, né? A pessoa, quando ela sorri, por aqueles segundos, instantes que ela está sorrindo, ela definitivamente esquece do problema, ela esquece da dor. E a sensação é muito confortante, é muito boa, né? É uma questão química, inclusive. Eu acho que a função da terapia do riso é desfocar o olhar da família e do paciente em si da dor, da doença. Eu acho que o projeto, a terapia do riso tem que levar são instantes que consigam tirar não só o paciente, mas os familiares daquela dor, né, para expandir essa vivência ou esse sentimento para um outro momento. Então, falar de assuntos aleatórios, de coisas prazerosas, introduzir brincadeiras, mas brincadeiras objetivando a qualidade de vida daquela pessoa naquele momento, da família, criando momentos de união entre a família e o paciente, onde eles possam falar de si, né, onde eles possam sorrir, onde eles possam... Uma música muito bem-vinda, enfim, tirar o foco do paciente e do familiar. Levar a sério o nome terapia. Levar a sério o nome terapia. Agora faz sentido pra mim o nome. Terapia. Terapia. Faz Isso sentido. aí. Muito bem. Bom, o projeto, eu acho que é uma forma assim, é uma ajuda que não tem preço, porque assim, um sorriso, um carinho, uma palavra, né, que vocês que levam, seja para uma criança, seja para um idoso, já é um passo imenso nessa trajetória aí que a família começa com essa história, porque é muito triste o começo é muito triste e o fim também, mas o processo entre começo e fim, né, é muito doloroso. Nós, pais, nós precisamos também de um momento de carinho, de atenção. Eu acho importantíssimo, eu tive muito isso, então é uma das coisas que ajuda, né, uma ajuda assim que eu acho que é primordial, é uma ajuda que ela tem que existir, ela a cada dia tem que crescer nos hospitais, né, nas casas de apoio. Eu trabalho também, tô meio afastadinha, mas eu também, e desde que o Igor faleceu, assim, até antes da Ju começar, eu tinha um trabalho voluntário. Similar. E o Igor também. Ele participava mesmo. Mesmo sendo novinho. Nós fazíamos arrecadações, ele ia comigo. Era bem legal, assim. E eu até tenho uma foto linda dele de palhacinho, que ele foi levar essa alegria e uma festa de uma criança também que graças a Deus está viva. Tá, no caso, quem vai levar quem vai fazer esse trabalho também sai de lá gratificado, porque assim... Eu acredito que seja uma troca. É uma troca tanto da pessoa que vai, quanto da pessoa que é assistida. E a humanidade vai acontecendo ali, né?
Depois do falecimento do Igor, começou essa ideia dentro a Juliana surgiu com essa ideia de fazer um projeto que assistisse a essas pessoas e que levasse um pouco de alegria, né? E de hoje, depois de quase 7 anos, ele vai se transformar numa ONG que leva o nome do Igor no título da ONG. O que você acha disso? Eu acho maravilhoso, um presente assim, né, para a família, porque a gente, né, o Igor é muito presente. Eu falo, ele não foi, ele é em todos os aspectos, né, na nossa vida, no nosso dia a dia, porque tudo que, para as coisas que nós olhamos, né, para o outro filho, para a sobrinha, para minha irmã, que é a tia do Igor, então a gente vê um pouquinho dele em cada um de nós, né? A gente até brinca porque ele era muito assim, parecido com ela, mas fazia isso igual ao outro, então ele é muito presente, né? As pessoas perguntam, e como é que você está diante, né, desse tempo que já passou? Eu estou muito bem. Eu tenho muita saudade, mas é uma saudade boa, é uma saudade que não dói, mas já doeu muito, é uma saudade que vem junto com uma esperança assim, de um reencontro, que eu acredito que nós teremos esse reencontro. Então é uma saudade boa, são coisas boas que nós lembramos todos os dias, todo dia tem um pouquinho do Igor, né? Ter esse projeto levando o nome dele é uma forma de mantê-lo vivo, né? Sim. Pra gente está sendo uma experiência incrível, né? E foi uma notícia muito bem recebida e com muita alegria, porque, em primeiro lugar, eu acho que é a gente conseguir conservar a memória dele, porque essa é uma preocupação dos familiares, né? Com o tempo a vida segue, as pessoas seguem suas vidas e a vida vai pegando o seu rumo natural, o percurso natural, e acontecem outras coisas e a pessoa às vezes acaba no esquecimento, né? Então poder seguir com o nome dele, com a história dele, mas sobretudo sabendo que isso vai vir beneficiar outras pessoas, né? Numa escuta qualificada, num acolhimento, com um sentimento de doação, de carinho, de amor, que é o que ele significava pra gente, né? Poder saber que isso vai ser expandido e que outras pessoas vão poder se beneficiar com isso e vão saber quem era o Igor e que a memória dele vai perpetuar, e isso é pra gente uma alegria inexplicável. Então você concorda que tendo o projeto com o nome dele é a melhor forma de mantê-lo vivo? Eu acredito que sim, né? Acredito cegamente que sim, porque levando o nome dele, já causa nas pessoas a curiosidade, né, de quem era, né? E poder contar a história dele é dar seguimento em tudo que ele foi e é pra gente ainda. Muito bem. E o Igor, através da ONG, ele vai se falar para sempre. O tempo todo? O tempo todo. Assim como ele continua vivo através do projeto e tudo que ele deixou para minha família. A terapia do riso, ela nasceu na minha família. Foi o que eu aprendi durante a doença do Igor. A gente viveu muito a infância dele, celebrou muito a vida dele enquanto ele esteve conosco. E depois do seu falecimento, o que eu tinha como conhecimento de vida, o Igor faleceu quando eu tinha 16 anos, era o cuidado com o próximo, era o amor e o carinho com as outras pessoas. E eu precisava continuar isso de alguma forma. Eu queria continuar a memória do Igor e continuar o que a gente tinha aprendido com ele. E aí surgiu a ideia de levar alegria para outras pessoas, de levar amor, cuidado, empatia. As primeiras ações que eu fiz foram cinemas na escola, então levava lençol, colocava filmes, e nesse cinema a gente arrecadava alimentos para levar para o Vovô Antônio, que é uma casa que acolhe crianças com câncer em Barretos. E aí isso se estendeu por alguns anos, eu fazia algumas ações em asilos também. E depois, já maior de idade, algum tempo já tinha passado,
eu quis voltar para o hospital onde o Igor gostava não que gostava de ficar internado, mas o hospital onde o Igor foi internado em algumas ocasiões durante o tratamento e onde ele se sentia muito acolhido. E aí surgiu a ideia de levar o projeto para o São Judas Tadeu através de visita aos pacientes. Quando eu liguei no hospital, me disseram que não era mais uma enfermaria, como era na época do Igor, que era um hospital de cuidados paliativos. E daí a primeira visita que eu fiz lá no hospital, falei, poxa, paliativo deve ser quando a pessoa está um pouquinho doente, né? Não imaginava que eram pacientes terminais. E nem que fosse um hospital só de adultos, hoje como é hoje. E aí comecei a fazer visitas com um amigo na época, o Francisco, e acabou se estendendo o projeto, outras pessoas conhecendo, vieram participar conosco e eu vi a necessidade de entender o que eu estava fazendo para fazer de uma forma mais eficiente no tratamento dos pacientes. E foi aí que eu comecei a estudar sobre terapia do riso, sobre humanização e sobre empatia. E por que ele chama terapia do riso? A terapia do riso, ela é uma prática de levar ações que propiciam ao paciente o bem-estar e através desse bem-estar, que vem através do riso, através do abraço, através do afeto, do cuidado, fazer com que o paciente libere endorfinas que são semelhantes à morfina e sinta essa sensação de alívio da dor e de bem-estar físico e emocional. E na época minha mãe estava concluindo o curso dela de psicologia, defendeu a tese no TCC dela e eu estudei através do trabalho dela sobre o que era a terapia do riso e como eu podia aplicar isso no hospital. Quando que você pensou, eu acho que eu vou fazer um projeto para ajudar de alguma maneira as outras pessoas que passam por isso? Eu queria que, eu acreditava que todo mundo que estava doente era tratado como Igor. Até que eu comecei a ir para as casas de apoio e vi que não era bem assim. Que algumas pessoas, algumas crianças não tinham a sorte que o Igor teve e nem a família teve a sorte que a gente teve de ser tão amparado, de ser tão cuidado também durante o processo da doença dele. E aí eu pensei que eu tinha que fazer alguma coisa para continuar o que o Igor tinha ensinado pra gente. E foi aí que o projeto foi para São Judas, não por acaso, né? Porque era o hospital preferido do Igor, onde ele era acolhido, onde ele podia jogar videogame, onde ele podia comer as coisas que ele tinha vontade. Porque o hospital também se preocupava em celebrar a vida do Igor, né? E a necessidade de ser estruturado como projeto é para que os outros voluntários, as outras pessoas que chegam até a terapia do riso, entendam o que é de fato a terapia do riso e como ela pode ser aplicada no próprio cotidiano e na vida dos pacientes que a gente atende. Sobre finalmente ele virar uma ONG, o que você acha disso? Porque até então a gente fala de projeto terapia do riso, um grupo de voluntários. De repente não, né? Depois de alguns anos aí, ele vai se estamos aqui hoje é porque ele já virou uma ONG. Me conta isso. A ONG já é um desejo antigo de criar condições de incentivo ao voluntariado, mas não um voluntariado aleatório, que seja feito de forma pontual. Então no Natal as pessoas costumam ser mais voluntárias, ou na Páscoa. A ideia é tornar pessoas voluntárias, mas conscientes da importância do que elas estão fazendo e da metodologia que elas estão utilizando no contato com pacientes ou com atendidos por alguma instituição. E aí esse ano foi possível a gente tornar o projeto uma ONG. Eu estou muito orgulhosa disso, estou muito feliz por conseguir trazer pessoas para o meu lado que acreditem no que eu acredito. Às vezes, durante as visitas, assim, em um treinamento que a gente teve recentemente, eu olhei para os lados assim e falei, caramba, não é possível que esse monte de gente acredita na história do Igor, acredita no que eu acredito, acredita que fazer o bem vale a pena.
Pra mim, pessoas que deixam de fazer, de ir para um churrasco no domingo, ou dormir, ou assistir uma série, para visitar um leito de hospital, para visitar pessoas que elas nem conhecem, que elas não têm nenhum vínculo, isso é Deus. Não é possível que Deus seja alguma coisa que não seja isso. Se não for, não sei o que é. Todo mundo que morreu de câncer estava vivo. O câncer, ele não tira a vida. Você continua vivo, você continua sendo uma pessoa, você continua tendo familiares, amores, amigos. E isso tudo não tem que deixar de ser vivido e celebrado durante a doença. Você continua sendo um indivíduo, você não passa a ser a doença. Nossa, perfeito isso. Você continua vivo. E celebrar a vida, eu digo, quando a gente vai lá para o hospital, a gente não tá lá para falar da doença. Quem tá lá para falar da doença é o médico, o enfermeiro que vai levar a medicação, a psicóloga que vai tratar do estado psicológico do paciente. A gente tá lá para celebrar a vida do paciente, para honrar os vínculos afetivos dele com os familiares, para relembrar. Eu falo que humanização é o olhar que faz o outro existir. Então a gente olha para o paciente, olha pro atendido no orfanato, pro atendido no asilo, na casa de apoio, e olha ele como de fato ele é. Ele tem um nome, ele tem uma família, ele tem uma vida, uma história para contar, e a gente está lá para ouvir ele. Como vai estar a ONG Terapia do Riso daqui a 10 anos? Quero que tenha terapia do riso em todo lugar. A ideia da ONG é criar um incentivo e uma estrutura para que o voluntariado seja uma parte orgânica das instituições e dos hospitais, para que exista naturalmente e não tenha que ser procurado pelo hospital ou pedido em alguma data específica do ano, mas que seja natural o dispor-se ao próximo. E quanto mais pessoas a gente conseguir tocar através da ONG, incentivá-las a doarem o seu tempo, a doarem seu amor, porque isso é muito importante para a vida das outras pessoas e com certeza pode deixar marcas muito valiosas na vida de quem é atendido por um voluntário. Daqui a 10 anos a gente quer terapia do riso. Vamos tentar em vários estados. Quem sabe uma terapia do riso internacional. Com certeza. Por que não? Pera aí que eu já tô chegando. Ei, como estou de verdadeiro terapeuta do riso. Brincadeira, gente. Nós do grupo Terapia do Riso esperamos que essa história inspire você. Quando você não estiver muito legal, estiver meio triste, olha pra cima e procura a estrela mais brilhante que você encontrar. Talvez essa estrela vai ser alguém que você acabou de conhecer e que finalmente conseguiu viver lá no espaço do jeito que ele queria, o Igor. Essa estrela vai estar olhando pra você e te lembrando duas coisas. A primeira é que a gente não pode ter tudo na vida, e tá tudo bem. E a segunda é que a nossa vida aqui é passageira. Então quando você estiver muito pra baixo, faz uma coisa, sorria igual você acabou de fazer. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Um beijo! Um beijo do doutor? Liberados. É isso.